Bom dia a todo mundo. Semana que vem é o nosso AS, né? Para quem não lembra, é semana que vem na quarta-feira. E eu já estou bem avançada na matéria, né? Tipo, a gente já teria até terminado o terceiro livro, né? Mas qual vai ser o assunto que eu vou cobrar? Perdão. Angiospermas e histologia. Só. Hoje a gente vai fazer. Eu fiz uma lista de exercícios, já tinham 5 questões sobre angiosperma que eu acho que eu já tinha mandado para vocês. Eu coloquei para a gente resolver junto, coloquei mais questões e coloquei questões de histologia para a gente dar uma revisada. Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês, mas esse arquivo eu vou mandar também para vocês lá no Escola Web. Então a lista vai estar lá dentro do Escola Web. E deixa eu ver. É isso aí mesmo. Então, é uma revisão para o AS de semana que vem. Deixa eu. Vou até escrever aqui, ó, para vocês lembrarem, ó. AS. Essa matéria de semente, flor, não vai cair agora, não. Não, só depois, tá? E eu vi o. Todo mundo mandou foto do herbário, tá lindo. Eu até falei com a Natália. Não sei se vocês jogaram aquilo fora já. Não tem, se já jogou, tudo bem. Mas se não jogou, dá para vocês guardarem, porque ela achou legal também os trabalhos. E aí a nossa ideia é deixar, quando voltar tudo, deixar exposto lá na biblioteca da escola. Então, quem quiser, vou dar uma dica de como fazer isso. Eu não sei se vocês têm papel contact em casa. Caso tenha, ótimo. Se não tiver, tem como manter. Tipo, vou deixar essa planta um pouquinho mais pressionada, do jeito que vocês estavam fazendo antes, com jornal. Aí botava a planta, depois mais jornal ou folha e o peso por cima. E aí trocando aquilo de tempo em tempo para não deixar afundar. Ou quem já tiver papel contact em casa, eu acho meio difícil ter, mas tem como você passar ao redor daquela folha onde você colocou a identificação. Você colocava o papel contact bem rente, assim, colando ali na folha, o que aí preserva o material. Mas, claro, gente, eu sei que não, às vezes vocês não vão conseguir fazer isso e às vezes o material pode estragar, não tem problema. É só se alguém conseguir, tá? Falei com ela, se alguém conseguir e alguém quiser também, aí dá para fazer isso. Deixa eu ver, então, olha só, deixa eu abrir aqui. Foi até uma lista, acho que de abril. Aqui está escrito abril. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, essa lista aqui a gente tinha feito. Eu mandei para vocês 5 questões, aí eu adicionei mais algumas. Então, eu vou ler com vocês e a gente vai lembrando o conceito e vocês vão me respondendo. Então, olha só. A primeira: flores desprovidas de pétalas coloridas, sem nectários, com grande produção de grãos de pólen. Sem nectários, tinha que ter uma vírgula aí, né? Sem nectários, vírgula. Com grande produção de grãos de pólen, os quais são pequenos e leves, caracterizam plantas com polinização de que tipo aqui? Anemófila, pelo vento. Isso aí, anemófilo. Então vamos lembrar isso, que isso é importante para vocês saberem. Para atrair insetos e aves, o que a flor tem que ter? Néctar, pétalas chamativas. Néctar, uma cor chamativa, né? O que mais? Acho que eu não consigo abrir aqui. Aqui. O Kelvin colocou cor. É uma forma de recompensa que seria o néctar.
Hum. Quando a gente fala a cor chama atenção, o cheiro, tá, gente? Cheiro é importante, principalmente para inseto. Então, cheiro, cor, néctar, tudo isso para animais, assim, né? Então, quando a gente fala animais, aves e insetos. Para atrair morcego, ali no morcego não está nem aqui nas opções. Ó, entomófila é por insetos, ornitófila por aves, artificial nossa, anemófila pelo vento, hidrófila pela água. Quando falasse por morcegos, o que precisa ter? Ornito. Hã? Letra B. Não, não. Bonito não é pássaro? Isso, ornito é aves, morcego é quiróptero. Caraca, eu tô mal, Eu tô né? falando, o que a flor precisa ter para atrair morcego? Néctar, não é? Néctar, essas coisas que você falou. Tá, Não é? mas o morcego sai que horas? De noite. A flor precisa ser colorida? Não precisa. Não, tá? A flor ela tem que ser cheirosa, principalmente para o morcego tem que ter cheiro. Então, toda vez que quando você falar de um tipo de polinização que é pelo vento, por exemplo, você tem que falar que os estigmas, aquela parte de cima do carpelo, lembra lá da parte feminina? Estigmas plumosos. Esse plumoso, pensa numa pluma. Esse estigma plumoso é para pegar o máximo de grão de pólen que o vento estiver levando ali. Não precisa ter pétala colorida, mas para inseto precisa, para ave precisa, para morcego não. Morcego sai à noite, não precisa. Então as flores que morcego visita normalmente elas são brancas, porque não precisa ter essa cor, mas tem que ter cheiro forte, tá? Então aqui seria a letra D. Aí prosseguindo. No processo evolutivo das angiospermas aconteceram vários eventos relacionados à reprodução. Assinale a afirmativa correta em relação a esses eventos. Os insetos visitam as flores para alimentar-se dos carpelos, o que favorece a fecundação. As aves que se alimentam de frutos carnosos são os principais agentes de polinização dessas espécies. Estames longos favorecem a dispersão de frutos pelo vento e por insetos. A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das angiospermas mais evoluídas. A interação entre plantas, polinizadores e dispersores de sementes é, em sua maioria, mutualística. O que vocês acham? Eu acho que é a letra E. Mais alguém? Quero participação, gente. Ó, tem aqui, deixa eu Letra ver. E também. Alguém falou Professora, E. o, Ah, o néctar fica onde? deixa Na eu planta. mostrar para vocês. É porque existem nectários florais e nectários extraflorais. Deixa eu colocar nectários florais. São aqueles que são encontrados dentro da flor. Nossa, eu falei igual mineiro aqui, Igor. Olha só, isso daqui, tá vendo esses negócios aqui que tem tipo um líquido dentro? Isso daqui é um nectário, a parte laranja aqui de baixo. Isso é um nectário floral de uma planta que tem bastante. Então, isso daqui é uma planta só feminina, né? Como a gente pode ver aqui. Deixa eu te mostrar um outro. Nectário floral, eu acho que aqui dá para ver. Não, a foto está muito pequenininha. Tá, nessa flor aqui temos as sépalas e as pétalas, o ovário, o estigma, as anteras. Aqui embaixo, não sei se você está conseguindo ver que tem umas projeçõezinhas aqui, ó. Isso daqui é tipo uma papila e essa papila ela produz néctar, então fica aqui embaixo. Às vezes é dentro da flor lá embaixo. Então, quando o inseto ele for descer para pegar, ele se esbarra no estame onde tem o grão de pólen e aí ele pega o pólen na hora de descer para pegar o néctar. Mas
também existem nectários extraflorais. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Tá vendo? Tipo assim, na folha, não numa flor, você tem uma glândulazinha que produz néctar. As formigas se alimentam disso daqui. Então, não necessariamente isso vai estar presente na flor, não. Isso aqui é a imagem de formiga, olha, se alimentando de um nectário extrafloral, do lado de fora de uma flor. Ao longo da planta pode ter. Mas, normalmente, é encontrado... Esse aqui também tem. Aqui é um marimbondo, uma vespa se alimentando também de um nectário extrafloral. Mas a maioria das vezes é na flor mesmo, tá? Aí, deixa eu voltar para cá. Então, gente, vocês falaram letra E, tá certa, tá? Ó, os insetos visitam flores para se alimentar do carpelos? De jeito nenhum, para se alimentar do néctar. As aves que se alimentam de frutos carnosos são os principais agentes de polinização. Muita gente confunde isso, tá? Polinização é antes de ter fruto, gente. Então, assim, polinização é grão de pólen. Se já tem fruto, a polinização já aconteceu. Então, assim, as aves que se alimentam de frutos são os principais agentes dispersores de semente, não polinização. Os estames longos favorecem a dispersão de frutos pelo vento, ok, e por insetos, não. A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das angiospermas mais evoluídas? De jeito nenhum. As mais evoluídas, elas têm, é tipo um parque de diversão para inseto e ave, porque vai ter um monte de coisa para elas. Não. Histologia não caiu, não. No AS... Pera. Quantos AS vocês fizeram já? Um só. Que foi quando? Não, caiu morfologia. Caiu só morfologia. Caiu morfologia da raiz. Devem estar confundindo, Bianca. Isso. Porque antes desse AS valer nota, eles estavam passando tipo AS meio que sem valer nota, só para testar. Aí caiu. É meio que umas listas de exercício. Ah, tá. É porque eu lembro mesmo de eu ter mandado. É porque eu não estava lembrando qual que era o tema do primeiro AS que vocês fizeram. Foi morfologia de raiz, caule e folha? Isso. Foi, né? Foi isso. Eu só não quis cobrar agora a morfologia do resto, de flor, fruto, não sei o quê, porque já estava muito no livro 3. E o livro 3, teoricamente, era para o segundo trimestre. Tá? Então, eu estou cobrando algo que eu tinha deixado passar sem cobrar. Então, vamos lá. Aqui eu estava falando de angiosperma mais evoluída, ela vai ter tipo, todo um atrativo para que aquele polinizador chegue, né? Então, não é dispersão de frutos pela água. Isso daqui é o mais simples possível. Tipo, o fruto caiu, a água levou. Isso daí é o mais simples. A interação entre plantas, polinizadores e dispersores de sementes é, em sua maioria, mutualística, sim. Para vocês terem uma ideia, tem flor que tem um formato que é específico para que aquele aparelho bucal daquele inseto chegue lá, tipo de borboleta e mariposa, ou então para aquela ave consiga chegar. A flor do figo, da figueira, ela é uma flor, é uma inflorescência em formato de coração. E aí tem só uma vespa, uma espécie de vespa que consegue entrar lá, porque ela coloca ovos dentro da flor que vai formar, tipo a parte lá que vai formar o fruto depois, e aí ela acaba polinizando quando ela entra lá. Então é bem legal. Então, isso, vamos lá. 3. Um naturalista amador interessado por plantas poderia iniciar seus estudos com as angiospermas, por causa da ampla distribuição de espécies no mundo. Algumas características permitem dividi-las em duas classes. Assim, o naturalista poderia explorar um fruto, cortando ao meio e procurando o número de cotilédones, 2 ou 1, dicotiledônia ou monocotiledônia, respectivamente. Além dessas características, outras diferenças podem ser observadas na tabela a seguir. Está meio ruim aqui para ler, mas está escrito assim, tipo de nervação foliar. Aí tem nervuras paralelas e reticuladas. Distribuição dos vasos no caule.
feixes liberolenhosos dispostos em círculo, feixes liberolenhosos espalhados. Liberolenhosos é quando a gente fala de liber e lenho, floema e xilema, tá? Tipo de raiz, pivotante, fasciculada, e tipos de flor. Elementos florais, geralmente em números e múltiplos de 4 ou 5. Elementos florais, geralmente em números múltiplos de 3. Estão corretas as características correspondentes a cada coluna aqui? Em qual da alternativa, gente? Professora, só tem essas duas alternativas? 3, né? Não, tem mais aqui, acho que aqui para cima. Peraí. Aqui em cima tá falando assim, 2 e 4 ou 2, 3 e 4. Eu acho que é 2, 3 e 4, letra I. Isso mesmo. Tá, deixa eu ver, ó. Porque o que tá errado na primeira? Tá Porque ao não é contrário. paralela, né? Tá ao contrário. Ao contrário. Monocotiledônia paralela e reticulada ou ramificada é a dicotiledônia. Tá. Aí, em relação aos vasos no caule, tá certo. As dicotiledôneas, os feixes estão em círculo e as monocotiledôneas estão espalhados. O tipo de raiz também tá certo. Raiz pivotante nas dicotiledôneas e fasciculada, que é aquela que é tipo assim, chamada de cabeleira. Cabeleira? Na monocotiledônea. E o tipo de flor, os elementos florais está certo. Em número de 4 ou 5 ou múltiplos de 4 ou 5 nas dicotiledôneas e números de 3 ou múltiplos de 3 nas monos. Então, certinho, seria 2, 3 e 4. A número 1 estaria errada. Muito bem, vocês vão muito bem nesse... vocês vão ver. Na reprodução dos vegetais com sementes ocorre a denominada dupla fecundação. Isso significa que as células envolvidas na reprodução dividem-se 2 vezes consecutivamente para formar um embrião diploide. Se alguém me marca isso daqui, meu coração até chora sangue, tá? B. Um dos núcleos espermáticos junta-se à oosfera formando o embrião 2N e o outro núcleo espermático funde-se aos 2 núcleos polares resultando em endosperma 3N. Tá certo ou errado? Certo, Tá né? certo. Certo, a gente já sabe então que seria a letra B. Mas, vou continuar. Cada núcleo espermático sofre 2 divisões e cada uma das 4 células resultantes fecundará uma célula da oosfera. Completamente errado. Lembra que núcleo espermático é o gameta masculino, está em número de 2. E nas angiospermas, os 2 são funcionais. No caso das gimnospermas, era somente um, o outro degenerado. D. O núcleo da oosfera é fecundado por 2 núcleos espermáticos do pólen? Não, né? O embrião seria triploide? Não. E E. Um dos núcleos espermáticos, ao juntar-se ao núcleo da oosfera, forma um embrião triploide. Ali está falando só a haploidia, que dele está ao contrário. Está dizendo que o endosperma é 2N e o embrião 3N. Na verdade, é o contrário. Então, Professor. muito bem. Oi. Me tira uma dúvida Fala. em relação qual que é o gameta e o gametófito do feminino e masculino da angiosperma, por favor. Tá. Gameta masculino, os 2 núcleos espermáticos. Vou abrir aqui para mostrar. O gametófito masculino é o tubo polínico, é quando o grão de pólen está germinando. Angiospermas, gametófito masculino. Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor. Cadê, gente? Porque nessa imagem aqui... Tá, olha só. Isso daqui estava mostrando um grão de pólen germinando. Assim que ele caiu no estigma e começa a germinar, ele forma o tubo polínico. Tá vendo aqui, gametófito masculino. O tubo polínico que vai levar os gametas masculinos até o encontro lá da parte feminina é o gametófito masculino, então, tubo polínico. Gametas masculinos são chamados de núcleos espermáticos, cada um é N. Aqui dentro, quando a gente tinha as antípodas, as sinérgides, a oosfera e os núcleos polares, essa parte de dentro aqui, que está dentro do ovário,
que fazia parte do óvulo. Lembra? O óvulo ele se desenvolveu, formou, era um megasporângio, formou um megásporo, e esse megásporo se desenvolveu ali dentro, formando isso daqui. Isso tudo é o gametófito feminino, chamado saco embrionário. E aí as células que são importantes aqui, os núcleos polares, que é em número de 2, e a oosfera. As antípodas e as sinérgides, elas vão se desfazer depois. Então, respondeu sua pergunta? Respondeu, professor. Entendi sim, valeu. Ah. Ô, professor, Oi. histologia vegetal você já deu sim. Tava no conteúdo do AS passado. Era histologia vegetal / morfologia da raiz. Interessante. Acho que é Então, isso. peraí. Angiospermas eu não dei mesmo, né? Que eu confundi então, peraí. Tá, então, gente, deixa eu olhar aqui. Ok, então, olha só, trocando as coisas aqui, o nosso AS vai ser... Gimnosperma eu não dei, né? Não. Então, tá. Então, os AS só estão em ordem trocadas de conteúdo. Então, vou até mandar ali no chat para vocês, eu me confundi, então. Eu jurava que eu não tinha dado. Deixa eu mandar aqui no chat. Ó. Então, ó, AS assuntos. Vai ser gimnospermas e angiospermas, ok? Vou adicionar gimnospermas também. Então, a gente lembra hoje algumas coisas de gímeno. Então, não vai, aviso, tá, gente? Não vai cair isto, já que já caiu, eu não lembrava mesmo. Eu tinha anotado aqui, eu não sei onde que eu coloquei isso, porque na minha folha não está escrito, mas tudo bem. Tudo bem. Ok, então, todo mundo entendeu? Gímeno e anjo, tá? Ok. Aqui a gente só tem questão falando de angiosperma, mas tem como eu montar umas de gimnospermas aqui durante a aula mesmo. Então, vamos continuar aqui, que daqui a pouco eu já abro para a gente ver umas de gímeno. Ó, nas angiospermas, as estruturas relacionadas com a reprodução sexuada são as flores. Observe o esquema onde se encontra representada uma flor e identifique as estruturas numeradas. Em seguida, estabeleça a relação entre o número indicado no esquema, nome da estrutura e descrição da mesma. Só olhando aqui, sem ver os nomes primeiro. Que nome vocês dariam para isso daqui? Essa é um. O que seria? Estilete. Estigma. Não, estigma é bem aqui em cima. Estigma seria essa parte aqui de cima. A parte desse seria o estilete. Não. Estilete, tá? Aí aqui embaixo é o ovário. Aí, ó. Aqui tem na parte masculina. O número 4, qual seria o nome que você daria para 4? Estame. Estame, que é formado de filete e qual que é o 3? Antera. Antera. E aí o 2 seriam as? Pétala. Pétala. Aí aqui, ele até não tinha colocado, tá vendo que, olha só, o que que tá? Tá mostrando ovário, pétalas, estame, gineceu e antera. Então, na verdade, esse número 1 aqui, ele estava considerando como gineceu, que é a parte feminina, tá? Mas isso daqui, se fosse numa questão discursiva e você colocasse que 1 é estilete, tá certo, entendeu? Porque ele não tá mostrando a estrutura toda igual ele fez aqui em 4, que ele fez isso, essa chave aqui, sei lá, colchete. Eu sempre confundo, é chave ou colchete, gente? Colchete. Colchete, né? Então, o certo seria ter feito um colchete aqui, marcando que isso tudo Eu nem sei o que é isso. gineceu.
Aí tem assim, deixa eu ver como é que estava escrito. Ai, assim tá ruim, peraí, deixa eu abrir no arquivo da folha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só para ficar melhor para a gente ver. Ô, gente, daqui a 10 minutos vai cair e a gente volta no mesmo link, tá? Só para avisar. 10 minutos não, daqui a 7. Vamos olhar aqui, que assim fica melhor. Eita. Ó, aí tem A, ovário, B, pétala, C, estame, D, gineceu e... Ah, ainda precisava da imagem. Gente do céu, peraí. Oxi, lasqueira. Vou diminuir essa foto aqui. E vou descer com essa flor. E aí a gente volta com... Venha, venha, venha. Aham, agora sim, queridos. Ó. Aí tem lá falando... dilatação da ponta do filete onde são produzidos os grãos de pólen. Isso daqui vocês escolheriam qual letra? Letra E. Letra E, antera. E qual número? 3. 3. Aí você vê embaixo. Estrutura que contém o óvulo e que, ocorrendo a fecundação, desenvolve-se originando fruto. Qual letra? Ovário. A, ovário. E o número? 5. 5. Então, a gente já tem que seria 1, 3 e E, né? 2 a 5. Aí, 3, estrutura reprodutora feminina da flor formada pela fusão de folhas carpelares. Qual seria a letra e qual o número? Gineceu não tem número? Então não é gineceu. Então. Não, é gineceu. Tem número. Lembra que eu falei que aqui eles representaram o número 1 como se fosse a representação do gineceu, tá? Se fosse uma questão discursiva, você colocasse que o número 1 era estilete, tá certo, não tá errado. Mas aqui, nessa questão, tá aparecendo que 1, ele tá denominando isso daqui inteiro, que é como se fosse gineceu. Então, seria 3D1. Aí, vamos olhar 4. 4. Em conjunto, compõe a corola, importante atração de agentes polinizadores. Qual que seria o número da 4? Só abrindo aqui. Seria a letra B, pétalas, número 2. B2. E 5, formado pelo filete antera, o conjunto desses compõe o androceu. Então, seria o único que sobrou aqui. 5, estou falando C e estou mostrando aqui o 4. E aí, voltando para cá, que fica melhor, para ver? Então, você teria que procurar o... Deixa eu ver qual que está na ordem. Está na ordem aqui, não está? Cadê, gente? Nossa, esses números tá muito doido para vocês aí também? Ah, tá, já achei já. Ó, o 1 é D3, o 2 é B4, o 3 é E1, o 4 é C5 e o 5 era... Não, é isso mesmo. E o 5 é A2. Isso aí. Questão meio estranha de ver isso daí, confusa. Mas vamos lá, ó. Próxima. Essas aqui não tinham, eu coloquei, tá? Pra gente treinar. Relaciona as estruturas vegetais apresentadas na coluna A e as suas respectivas definições elencadas na coluna B. Prótalo ou protalo, gineceu, estróbilo e endosperma. É bom que essa daqui tá falando de outros grupos sem ser só de angiosperma. Então, vamos lá. O que vocês colocariam? Ó, assinale a alternativa que completa corretamente e, respectivamente, os parênteses de cima para baixo.
Reserva nutritiva encontrada nas sementes, qual que é o número? Endosperma, 4. Endosperma, 4. Gametófito das samambaias. 1. Então, a gente já vê que seria essa daqui, né? Mas continuando. Estrutura reprodutora feminina presente nas flores. Gineceu. Gineceu e estrutura reprodutora da maioria das plantas das gimnospermas. Estróbilo. Estróbilo. Lembra que estróbilo são folhas férteis e lá dentro do estróbilo você tem estróbilo masculino e feminino e aí você vai ter o local de produção de gametas masculino e feminino, que é o microsporângio. Tudo que é micro é a parte masculina e megasporângio é a parte feminina. A gente vai relembrar disso daqui a pouquinho. Aí, ó, as angiospermas são um grupo de plantas com maior número de espécies, disseminadas nos mais variados ambientes. Como sua fecundação independe da água, adaptaram-se com facilidade ao meio terrestre. Com relação às estruturas envolvidas e ao processo de reprodução dessas plantas, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto tanto o embrião quanto o endosperma, formados no processo de dupla fecundação, são estruturas diploides. Está certo ou errado? Isso já está errado. Já está errado. Eu não gosto de fazer esse tipo de questão, que a resposta já está na letra A, não. Porque aí você para de ler o resto, né? Vamos ver o resto. Ó, o grão de pólen, ao germinar, origina tubo polínico, que abriga 2 núcleos espermáticos e um núcleo vegetativo. Tá certo? Aí aqui. Dos verticilos de reprodução, denomina-se androceu, conjunto de estames, e gineceu, conjunto de carpelos. Tá certo? Lembra que toda aquela estruturinha que a gente estava mostrando chama pistilo ou carpelo. A semente em desenvolvimento produz AIA, ácido indolacético e giberilinas, que promovem o desenvolvimento do ovário para a formação do fruto. Isso daqui, gente, vocês ainda não viram, mas a gente vai falar de hormônio vegetal, isso daqui está certo. Mas como estava perguntando nessa questão, o errado vocês já tinham matado já. Aí, ó, 8. Um estudante recebeu 9 cartões, cada um apresentando uma característica ou o nome de uma estrutura presente em diferentes grupos de plantas. Sua tarefa era formar 2 grupos de 3 cartões, de modo que no grupo 1 fossem incluídos apenas cartões com as características ou estruturas de briófitas e no grupo 2 apenas as características ou estruturas de angiospermas. Eu vou só finalizar aqui, porque senão vai cair. Eita, peraí. Cadê nós? Como é que eu volto para cá, gente? Gente, eu me perco muito nesse Zoom. Stop share. Tá. A gente vai cair, a gente já volta no mesmo link, tá? Um beijo, até mais.